Graça e paz, meus amados. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Estamos na 10ª lição da Escola Bíblica Dominical e é um prazer ter você aqui neste vídeo, vendo este vídeo e também prestigiando o nosso canal, quando nós vamos veicular esta lição que já está chegando no final deste trimestre, que é o terceiro trimestre de 2025. Eu estou feliz porque nós estamos alcançando algumas pessoas com a veiculação dos nossos vídeos e você faz parte desta alegria da nossa alma. Gente, desde já eu peço que você possa compartilhar os nossos vídeos, curtir os vídeos também, e se você ainda não é inscrito, não custa nada, é de graça, inscreva-se no nosso canal, porque quanto mais pessoas se inscrevendo, mais nós vamos ficando motivados e entusiasmados para continuar veiculando estes vídeos aqui. Desde já, também quero agradecer aos novos inscritos e eu também quero já iniciar, sem perca de tempo, os comentários desta lição a ser veiculada no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, que é o próximo domingo, e eu espero que você seja edificado com esta lição. Vocês viram no início do vídeo aí que nós deixamos já o textuário, a verdade prática, o título da lição e também deixamos aí a leitura bíblica em classe, onde será feita. E nós vamos repetir tudo isso aqui, mas é para deixar bem enfatizado para você. Também nós temos uma playlist com outros temas que você pode acessar no nosso canal e você pode tomar conhecimento dos temas, então, todos por uma linha só de raciocínio. Vamos começar então? O textuário desta lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículos 4 e 5, que diz assim: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Olha que interessante, é a pregação sobre Cristo. Ele pregava a Cristo. A verdade prática, que é aquela que nós aplicamos na nossa vida, no dia a dia, ela diz: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além das suas paredes. Olha que interessante, e eu disse isso aí várias vezes nos vídeos anteriores, que quando a igreja sai das quatro paredes, quando ela deixa de ficar fazendo festinhas só para si mesmo, congressos para si, eventos para si, para os crentes, e ela começa a focar, a enxergar, a visualizar que existe um campo muito grande. Como Jesus disse, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Quando a igreja começa a expandir-se para além das suas quatro paredes, com certeza o resultado é positivo, porque o mais interessado em que este resultado seja positivo é o próprio Deus. Vamos então para a leitura bíblica em classe, que está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículos 1 ao versículo 8 e depois versículos 12 ao versículo 15, tudo isto no capítulo 1. Está dizendo assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. A gente já vê logo de cara aqui que depois da morte de Estevão, depois do apedrejamento de um homem inocente, agora a coisa não acabou por aí. Agora a igreja começou a ser martirizada, começou a ser massacrada, perseguida. Os crentes começaram a ser perseguidos. Imagine, gente, para uma igreja que estava crescendo recentemente, para novos convertidos que estavam assimilando a fé ainda, recebeu uma perseguição a nível de assassinatos, não é? Olha que coisa difícil para aqueles novos crentes. Hoje qualquer coisa, crentes velhos estão saindo da igreja.
entregando cartão de membro. Mas aqueles ali, irmãos, estavam frequentando, congregando numa igreja que estava ainda em formação. E além disso, né, eles foram expulsos das suas próprias cidades e começaram a fugir. Vamos para o versículo 2 do capítulo 1, do capítulo 8, versículo 2 do capítulo 8. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Meu Deus, parece o ministro do STF que a gente tem hoje atualmente. Mas aí no caso é perseguição política, né? Não é religiosa. Mas o modus operandi é o mesmo, né? Encerrando na prisão gente inocente. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, ou seja, não se acovardaram. Iam fugindo e continuavam pregando o Cristo. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham e clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, ou seja, a obra não parou, a obra continuou da mesma forma. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Amém. Então aqui está esse trecho da história dos Atos dos Apóstolos, que também podem ser chamados de Atos do Espírito Santo. Vamos para a introdução do plano de aula, que esse plano de aula está apenas na revista do professor. Ele diz assim: a igreja primitiva, mesmo em meio à perseguição, não recuou diante das dificuldades, mas se espalhou e continuou a anunciar com poder o Evangelho de Cristo. Deus usou até mesmo o sofrimento para expandir sua obra, cumprindo a promessa de Atos 1 e 8. Ou seja, o que diz lá Atos 1 e 8? Porque, irmãos, a promessa é para que a igreja, era para que a igreja se expandisse, mas depois que eles receberam o poder do Espírito Santo, a visita, né? Na verdade que eles foram batizados no Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles continuaram, me parece que meio acomodados. Então esta perseguição contribuiu para que eles, saindo, atendessem essa promessa aqui. Olha só, Atos 1 e 8. Vamos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunhas de quem? De Jesus. Tanto em Jerusalém, que era onde eles estavam, onde que eles receberam, né, aquela visita poderosa do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas ficaram ali. Olha a promessa. E vocês vão ser testemunhas então em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Era para eles receberem o poder de Deus para serem testemunhas de Jesus, apregoadores da palavra, mas ficaram. Então esta perseguição agora contribui para que eles saiam. Nós temos 3 objetivos para esta lição. Quais são eles? Primeiro, apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. 2, expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. Então, Cristo é o tema principal de uma mensagem bíblica. E terceiro, enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos.
Vamos então para a introdução do comentário da lição. Esta lição, ela tem um comentário também proposto pelo autor e, claro, nós procuramos interpretar da melhor maneira possível para que nosso entendimento seja mais apurado. Está dizendo então esta introdução: nesta semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Veja só, gente, então, logo no início aqui, ou seja, eles receberam o poder de Deus, eles receberam aquela carga espiritual, mas ficaram ali, vamos usar aqui a palavra, entre aspas, acomodados em Jerusalém. E o objetivo de Jesus, o plano de Jesus, o plano divino, era que a igreja se expandisse para outras cidades, e até por que não dizer, para outras nações, quando a gente vê aqui a frase, até os confins da terra. Mas ficaram ali. Irmãos, o objetivo do poder de Deus na nossa vida, já agora o nosso comentário, observando esse início aqui da introdução, o objetivo do poder de Deus na nossa vida, irmãos, é nós atuarmos fora das quatro paredes. Não é para ficar dentro das quatro paredes, irmãos, pulando. Vocês vão me ver muito falar isso aqui. Pulando. Né? A pessoa pula, dá rabo de arraia, dá karatê, dá cambalhota, cai no chão, não é? Faz aquela movimentação, aquela coreografia toda. E alguém olha assim e fala: nossa, olha, a irmã está cheia do poder. Olha, o varão está cheio do poder. Mas qual é o objetivo do poder de Deus? O poder de Deus, ele tem que ser direcionado para a libertação, para a pregação do evangelho, para a salvação de vidas, para que se execute a cura divina. O poder de Deus na vida de um crente é para que ele seja utilizado para benefício das pessoas que ainda não são da fé, mas também para os que são da fé, claro. Dentro da igreja você pode orar por cura divina. Dentro das quatro paredes você pode orar para que Deus liberte pessoas que ali estão. Dentro das quatro paredes você pode trazer uma pregação cheia do Espírito Santo para que as pessoas que estão ali sejam beneficiadas, sejam atingidas pelo poder da palavra de Deus, não é, com a unção do Espírito Santo. Mas se levarmos em consideração aqui a lição, o propósito da lição, não é, a expansão da igreja, o poder de Deus é para que a igreja possa, irmãos, formar discípulos, que ela possa se propagar. Esse é o propósito do poder da igreja. E eles ficaram em Jerusalém, não é? Continuando aqui na introdução ainda, mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa da sua fé. Quando Estevão foi morto, então aí a perseguição continuou. Ela não encerrou-se apenas no assassinato de Estevão. Agora vamos perseguir os demais que estão aqui. E nesta perseguição, os discípulos, não é? A igreja, os recém-conversos, começaram a fugir temendo pela sua vida. Mas essa fuga deles não permitiu que eles desanimassem. Que eles ficassem chorando: ai, estamos sendo perseguidos, vamos parar. Não. Irmãos, a unção de Deus era tão grande na vida daquelas pessoas, que eles fugindo, vou usar a expressão aqui, com a sua trouxinha nas costas, com as suas famílias, onde eles passavam, eles iam pregando o Cristo. Eles iam pregando o Cristo, e aí começou a se espalhar o evangelho. E continua dizendo aqui: muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir os seus propósitos. E é verdade, irmãos, para cumprir os seus propósitos. Às vezes as circunstâncias são dramáticas, mas quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito, quando Deus estabelece uma missão, essa missão vai ser cumprida, essa missão vai ser concluída. Isso nos faz lembrar o que está escrito em Jó, capítulo de número 42 e o versículo 2.
Bem eu sei que tudo podes, Jó falando, referindo-se à pessoa divina, e nenhum dos seus planos pode ser impedidos. Irmãos, ninguém impede o plano de Deus. Ninguém. Se o plano de Deus ele é específico para uma pessoa cumpri-la, ela vai cumprir. Você esqueceu de Jonas? O que aconteceu? O pecado da cidade, de uma das cidades da Assíria, Nínive, chegou até as narinas de Deus. Deus foi incomodado com aquilo. Ele destaca o profeta Jonas para trazer uma palavra de salvação para aquela cidade, porque Deus é misericordioso, apesar da crueldade dos assírios, especialmente quando eles invadiam uma cidade e tornavam as pessoas cativas, não é? Era tremendo, era terrível, não vou entrar em detalhes aqui, mas eles eram terríveis. E mesmo assim, a misericórdia de Deus, que é grande, sobre a sua vida, sobre a minha vida, ela focou-se na cidade de Nínive e disse: vou levantar um profeta para pregar para aquela cidade, porque a minha intenção é salvá-la. O que o profeta fez quando recebeu a mensagem divina? Jonas, levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque o seu pecado tem chegado até mim. O que Jonas fez? Eu vou pregar para aquele povo ruim? Vou nada. Pagou a passagem, desceu até o porão do navio para não ser incomodado e foi para Tarsis. Mas eu citei agora há pouco aqui, Jó 42:2, quando ele disse: bem eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Qual era o plano de Deus? A salvação daqueles homens de Nínive. Aí Deus prepara, não é? Toda aquela situação que você conhece. Jonas foi identificado como profeta de Deus, ele confessou que estava fugindo de Deus, não é? Orientou os marinheiros que o jogassem no mar, porque ele mesmo não ia se jogar, não ia se suicidar. Os marinheiros temeram a Deus, já estavam orando cada um ao seu Deus, esvaziando o navio, não é? De toda a carga, não resolveu o problema, e aí eles lançaram sorte, caiu sobre Jonas. Enfim, identificaram Jonas como profeta de Deus, fujão, e aí lançaram Jonas na água. O peixe veio, tragou Jonas, e depois de 3 dias no ventre do peixe, Jonas foi lançado lá onde deveria ter ido, não é? Como diz a linguagem da juventude, abro aspas, de boa, numa boa, mas não foi. Aí o plano de Deus foi cumprido. Jonas pregou a mensagem insossa, né? Uma mensagem sem amor nenhum, mas a palavra fez efeito. Fez efeito, porque a palavra de Deus tem poder. E a Bíblia diz que 120 mil homens, entre mulheres e crianças, jejuaram, se vestiram de pano de saco, até os animais jejuaram, se arrependeram e foram salvos. Então, irmãos, aqui agora Deus estava usando a circunstância de uma forma parecida. E nessa perseguição, irmãos, o propósito de Deus ele foi cumprido, né? Então eles continuaram firmes, apresentando as boas novas para outras pessoas. Vamos para o tópico primeiro, a igreja diante da perseguição. E o subtópico 1 diz assim: embora perseguida, não fragmentada. Ou seja, a igreja não foi quebrada. A igreja não foi, irmãos, ela não foi, essa dispersão que houve não quebrou o propósito divino e muito menos dos crentes. Depois que eles mataram Estevão, então diz aqui, olha, se cumprindo a promessa de Atos 1:8, eles foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, mas os apóstolos permaneceram. Aí você pega os capítulos 4 e 5 de Atos, que eles agora depois começaram a focar também nos apóstolos, que eram os líderes da igreja, né? Porque você derruba um líder, aí as ovelhas se dispersam. Esse é o propósito satânico. Mas o fato de eles não terem se dispersado, como fizeram os demais crentes aqui, não significa que eles não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém, porque havia uma igreja ali também, certo? Mas o certo é que
essa perseguição, ela atingiu todos os crentes. Mas essa igreja não se desorganizou, não se fragmentou, ela continuou forte e unida. Agora, subtópico 2, a igreja em luto. Aí nós lemos aqui, na leitura bíblica oficial que nós fizemos, né? A leitura bíblica em classe, que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Choraram, irmão, porque foi uma perda, né? Significativa. Veja que Estevão, irmãos, era um homem poderoso em palavras, usado por Deus, e a igreja sentiu falta daquele homem ali. A palavra cafetós, não é? Cafetós, traduzido aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. E aí Lucas vai então nos informar, vai ventilar para nós que esse pranto aqui, ele foi feito por varões piedosos, e o texto não especifica quem eram eles, mas alguns acreditam que eram judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. Eram pessoas mais sensíveis e entenderam o trabalho dos apóstolos e entenderam também a promessa de Jesus sobre a igreja, certo? Tópico 3. A igreja também não estava desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Irmãos, perseguição entristece a crente? Claro, queridos. Temos coração, temos alma, temos sentimentos. Há uma frase popular que diz assim: nós não temos sangue de barata, não é verdade? E isto, nós temos sentimento. Quando nós somos ofendidos, quando somos atacados, perseguidos por palavras, não é? Ou as pessoas se utilizam de redes sociais ou de qualquer outra ferramenta para nos martirizar, para nos oprimir, quem é que não fica abatido? Ficamos. Jesus também passou por abatimento quando perseguido, por ser quem ele era, por falar o que ele falava. Mas isso não pode nos tirar, irmãos, o entusiasmo, o objetivo, o nosso foco, a nossa meta de cumprir a palavra de Deus, de permanecer servindo ao Senhor, de permanecer, irmãos, alimentando a nossa fé, sabendo que no final sempre seremos vencedores. Sempre, irmãos, alcançaremos a vitória por meio de Cristo. E a palavra nos garante isso. O grande problema hoje é que muitos crentes, irmãos, só porque alguém não cumprimentou com a paz do Senhor, só porque alguém olhou torto, só porque alguém não gosta de você, porque você procura ser fiel ao Senhor, e a Bíblia diz que os que quiserem viver piamente padecerão perseguição. Isso é bíblico. Quem quer viver de acordo com a palavra, irmãos, vai gerar muitas vezes de inveja de outros que estão no mesmo contexto no meio cristão. Essa que é a verdade. Mas nós não podemos abaixar a cabeça, esmorecer, como diz a linguagem, jogar a toalha, queridos, porque a nossa fé não está firmada em homem, a nossa fé não está firmada na nossa denominação, a nossa fé está firmada na rocha que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele, o autor e o consumador, o princípio e o fim, está na pessoa de Cristo. E é Ele, através do Espírito Santo, que fortalece a nossa alma, o nosso espírito. E a gente vê isso aqui naqueles crentes que, embora recém-conversos, a igreja se formando ainda, irmãos, mas eles não perderam o foco. Não é? Que coisa linda! Então, irmãos, a igreja não estava desesperada. E aí, nós estamos vendo aqui que um dos seus membros ilustres, queridos, haviam sido mortos, mas isso não calou, nem tampouco, irmãos, permitiu que a igreja perdesse o entusiasmo para avançar no testemunho de Cristo. Amém, queridos? Amém? É isso, é isso. Muito bem. Então, Deus, ele usa as circunstâncias, irmãos. Ele usa as circunstâncias, não é? E eles chegaram aonde Jesus queria que eles chegassem. Samaria,
não é? Judéia e até os confins da terra. Então, muitas vezes, querido, essa fica uma lição para nós. Você recebeu a ordem de Deus? Você tem uma chamada da parte de Deus? Deus te deu uma chamada, então cumpra a sua chamada. Esse é o talento que Deus te deu. Não espere vir o sofrimento. Não espere que Deus, ele mesmo cria uma circunstância para te empurrar para o propósito dele. Para te empurrar, queridos. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu não gosto muito de dizer, mas eu preciso dizer. Quantas pessoas vão para um leito de hospital e às vezes não foi nem Deus que pôs a doença. Circunstâncias da vida, condição genética, a pessoa vai adquirir uma doença. Pode ser um câncer, pode ser um problema cardíaco, pode ser qualquer outro tipo de doença que abala aquela estrutura corporal, circunstância da vida, certo? Deus poderia livrar, meu Deus, a pessoa trabalhando na obra do Senhor, sabe, se empenhando, gastando a sua saúde. Irmãos, Deus poderia dar o livramento, mas Deus permite que vá para lá. Aí quando está no leito da enfermidade, quando está em cima de uma cama, ai Senhor, me tira daqui, porque se eu sair daqui eu vou fazer tua obra, se eu sair daqui eu vou pregar a palavra, se eu sair daqui eu vou comprar folheto, evangelizar no trem, no ônibus, no metrô, se eu sair daqui, Senhor, Agora, que já está debilitado, com a idade avançada, mas teve tanto tempo na vida para fazer as coisas de Deus e nunca fez. Agora, já não tem mais saúde, que está com a idade avançada, que está limitado para poder executar as coisas de Deus, quer fazer, não é? Então vamos voltar para o texto aqui, irmãos. Eu estou dando a palavra, dando a lição. São lições para nós aqui também, não só para a igreja no sentido coletivo, mas no sentido individual também. Então aí, não é? Quando você for tentado, está escrito aqui, a reclamar sobre as circunstâncias incômodas ou dolorosas, pare e pergunte se não seria Deus preparando-lhe para uma tarefa especial. Isso é importante também, queridos. Muitas vezes, se a pessoa vai para o campo de trabalho, não é, da obra de Deus, despreparadas, vai muito entusiasmada, vai muito motivada, mas não está preparada espiritualmente, não está com a vida de jejum e de oração para se blindar. Não é o primeiro conflito que aparecer, vai arregalar o olho, vai correr, e aí Deus não tem compromisso com o covarde. Então a gente precisa se blindar, se preparar espiritualmente na oração, na palavra, no jejum, que muitos de nós esquecemos da prática do jejum, que fortalece, vitamina e nutre a nossa oração, entendeu? Você está preparado para sair ao campo, para executar uma obra com excelência, e muitas vezes até o sofrimento vai te preparando, porque você vai se deparar com situações lá na frente, e quando elas chegarem, você está então fortalecido, turbinado pelo poder de Deus, querido. Muito bem. Vamos então para o tópico 2, a igreja que evangeliza. A evangelização centrada na palavra é o subtópico 1 do tópico 2. Então está dizendo aqui que em Atos 8:4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E este versículo então mostra que a igreja de Deus, ela era motivada pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo, para levar a palavra de Deus para além de Jerusalém, irmãos. Então, os crentes, eles foram espalhados por diferentes lugares, mas eles não pararam, estou sendo redundante aqui, de pregar a palavra de Deus. E lá no finalzinho do subtópico 1, diz assim: se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Irmão, curso de teologia é bom? É ótimo! Se você puder, faça, irmãos, o bacharelado em teologia. Irmão William, eu não tenho condições financeiras, faça pelo menos o básico. Irmãos, eu não tenho, então vá comprando livros. Olha quanto livro aqui. Eu não li tudo não. Acho que da minha biblioteca eu devo ter lido aqui 1/3 do que eu tenho. Eu vou comprando, e minha esposa até brigou um dia desse. Para de comprar livro, você não leu nem os que você tem aí. E ela tem razão. Ler é muito bom, irmãos. Você lê, inclusive tem muito livro secular aqui, ó.
livros de uma coleção de livros seculares, de filosofia, história, psicologia, não é? Geografia, arqueologia, tá tudo aqui, dicionário secular e tal. Mas, irmão, abra mão de tudo isso. Se você tiver que escolher entre o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo e conhecimento, olha, eu não vou dizer para você preferir o conhecimento. É bom que a graça e o conhecimento estejam equilibrados. Graça e conhecimento, até uma recomendação bíblica. Crescei na graça e no conhecimento, mas invista bastante na unção do Espírito Santo. Invista bastante no poder de Deus. Suplique a Deus que te dê poder. Busque poder, não é? Tenha uma vida de consagração a Deus. Contribua para que o Espírito Santo te encha de poder. Tudo isso aqui é bom, mas só isso aqui não resolve nada. Vá com diploma de teologia na frente do endemoniado e fala: olha, em nome do meu diploma, saia. Olha, Satanás, eu tenho uma coleção de 4.000 livros na minha biblioteca, saia. Satanás, eu tenho conhecimento filosófico, cultural, eu tenho conhecimento, saia. Ele vai te debulhar, te passar por cima. Agora vá com a unção de Deus, vá com o poder de Deus, vá com a sua vida pingando azeite, como diz a linguagem, para ver se o Espírito Santo e Jesus Cristo não vai te usar para você libertar, para expulsar demônio, para curar, entendeu? Para pregar uma palavra que impacta um coração duro. Ah, meu querido, se você for cheio do Espírito Santo, Deus vai te usar poderosamente, não é? Então, voltando aqui, evangelização centrada na palavra. Precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados aonde? Centrados está dizendo aqui, na Bíblia. Centrados na Bíblia, querido. Este é o nosso livro, não é? A nossa regra de fé e prática. É daqui que nós tiramos o conhecimento sobre Deus, sobre sua obra. Este é o manual para que nós possamos, irmãos, adquirir conhecimento de como levar a nossa vida, não é? E como conduzir a nossa vida. Aqui está as informações de como podemos receber o poder do Espírito Santo na nossa vida. Quando eu vejo um crente, irmãos, querendo fazer a obra, querendo pregar, querendo ter um nome nos cartazes, querendo ter agenda, mas ele não lê a Bíblia, ou lê pouco a Bíblia, ou fica decorando apenas meia dúzia de versículos, seu ministério está fadado ao fracasso. Ou então a servir uma comida insossa, vai pregar numa igreja com muito conhecimento do grego, do hebraico, do aramaico, não é, do latim, e todo aquele palavreado bem rebuscado, aquela construção maravilhosa, mas o povo fala, parece que está faltando alguma coisa, sabe? Você pode fazer uma comida bem temperada, com todos os temperos, colocar todas as iguarias deliciosas numa mesa, mas se não tiver sal, uma comida insossa, ela alimenta, mas parece que você não tem prazer para se alimentar. Então é importantíssima, irmãos, nós convivermos pela presença do Espírito Santo. Vamos para o subtópico 2 do tópico 2. Evangelização centrada em Cristo. Está dizendo aqui então que Filipe, um dos 7 escolhidos para servir a igreja, também foi disperso. Olha só, esse aqui foi um dos que fugiram para preservar sua vida. Mas quando ele chegou em Samaria, que era uma das rotas que em Atos 1:8 Jesus queria que os discípulos chegassem, porque Samaria, irmãos, era um povo que eles eram judeus também, eram judeus, eram os hebreus, né? A gente fala hebreu, judeu, não vou entrar nesse mérito agora. Mas era um povo que tinha uma mistura sincrética, porque eles assimilaram a cultura de outras nações, as práticas religiosas de outras nações, não se comunicavam com os judeus, samaritanos e judeus, embora fossem judeus também, mas era uma mistura. E aí a intenção de Jesus era que eles fossem evangelizados, como a palavra verdadeira, com o evangelho de Cristo. E aí Filipe então desceu para Samaria e pregava a Cristo. E aí, meus amados irmãos, Filipe não estava lá, irmão, pregando mensagem de autoajuda, não é? Os 10 passos para você ser feliz,
os 5 passos para o sucesso, pregando aquela mensagem de teologia da prosperidade, não é? Não, Filipe estava pregando a Cristo. Filipe pegava a mensagem da cruz. Então, irmãos, o tema central da Bíblia é Jesus. Nós precisamos sempre pregar a Jesus. Você pode até pregar uma mensagem temática, mas Cristo precisa estar inserido nesta mensagem. E aí, está dizendo aqui que é a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Aí já no finalzinho está dizendo assim, olha, então está dizendo aqui, portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. Então, amados, você pode até ter estratégia, certo? Você pode usar a estratégia, mas a sua confiança é na pessoa do Espírito Santo. Jesus, quando foi evangelizar a mulher samaritana, ele usou de estratégia, não é? Ele disse assim para a mulher samaritana, olha, dai-me de beber. A mulher, mas como é que você está pedindo água para mim? Se você é judeu, eu sou samaritana. O senhor não sabe que a gente não tem comunicação? Ah, mulher, se tu soubesse. E aí Jesus, você já conhece a história que está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João. Então Jesus usou de estratégia na abordagem, não é? Mas ele começou a pregar a Cristo, que era ele mesmo, a água da vida, que quem bebesse daquela água jamais teria sede, certo? Então você pode ter toda a estratégia. Eu me lembro que uma vez eu ouvi falar que um irmão, ele morava numa das cidades aí da Baixada Santista, cidade litorânea, e ele percebeu que estava havendo uma proliferação muito grande de pessoas da ramificação espírita fazendo trabalhos lá na beira da praia, na beira do mar. O que ele fez? Ele pegou, comprou essas tendas, né, que você monta na praia para ficar embaixo da sombra. Aí ele comprou uma tenda dessa, branca, colocou um turbante na cabeça, não é pecado usar turbante, colocou lá uma túnica branca, certo? E aí ele pegou umas conchas lá, colocou assim em cima na frente, né? Aí escreveu assim, colocou uma faixa assim, consulte-se com o Pai das Luzes. Olha a estratégia desse homem. Começou a chegar pessoas na banca dele, lá na barraca dele. Aí ele pediu para a pessoa sentar, irmãos, e começava a pregar o evangelho e orar pelas pessoas. As pessoas foram lá achando que ele era algum pai de santo, algum líder espiritual, algum médium, não é? E o Senhor começou a usar ele, irmãos, para falar da vida das pessoas, em particular, revelação divina. Ele começou a orar pelas pessoas. Olha a estratégia que ele usou. E começou a fazer fila em volta da banca dele lá, da tenda dele. E ele começou a ganhar almas para Jesus, irmãos. Sabe, irmãos, estratégia é bom. O grande problema das igrejas hoje é a mesmice. Líderes espirituais, irmão, que ficam naquela mesmice, não cria nada novo, sabe? E o Espírito Santo conta muito com homens inteligentes e mulheres também, para que a obra deles se propague, criar estratégias, irmãos. Isso é importantíssimo, não é? Às vezes o líder fica aí reclamando, parece que a igreja não cresce, todo domingo o mesmo número de pessoas. Tem estratégia nova? Está usando a inteligência? Está usando a sabedoria? Criou alguma situação nova para que os crentes sejam, ali treinados para poder trazer pessoas de fora para dentro? Vamos então, queridos, para o tópico de número 3. A igreja que dá suporte à evangelização. Primeiro então, subtópico, o suporte da igreja. Olha lá, suporte à evangelização. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Isso aqui é um suporte. Então a igreja deve dar suporte completo e apoio ao trabalho que é feito fora dos seus muros. Irmãos, quando a igreja começou a sair para fora dos portões e começaram então a dar suporte, elas começaram a crescer. Você sabia que tem igreja que manda missionário para o campo missionário? E daqui a pouco esquece ele lá e não dá suporte, e a família começa a passar necessidade? Eu conheço um pessoalmente, que a igreja enviou ele para o Piauí e abandonaram ele lá, sabe? Numa região sertaneja,
em que é difícil ganhar almas. Não é que é impossível, é difícil, há muitas barreiras culturais, políticas, coronéis, o padre da cidade, que persegue, até com espingarda, com carabina, com facão, para matar os crentes, não é? E ele acabou voltando, irmãos, me permita a expressão grosseira aqui, com uma mão na frente e outra atrás. Suporte, irmãos, suporte, sabe? É estruturar, é perguntar o que é que o grupo precisa para evangelizar. Precisa de um gerador, não é? Para não ficar pegando energia emprestada. Vamos comprar um gerador aqui para a igreja, para que os irmãos que saiam possam ter energia no próprio local, para fazer cultos ao ar livre. Precisa investir no material gráfico para a própria igreja personalizado. Vamos investir, não é? Ah, mas isso aí custa dinheiro, não pode. Irmão, não posso mexer no relatório. Irmãos, que mesquinhagem, que mendigaria, não é? Então, muitas vezes, o trabalho fica um xoxo, não é? Fica um trabalho que definha, não produz o resultado esperado, e muitas vezes se querem culpar os crentes, quando a liderança, muitas vezes, falha nessa parte. Vamos para o subtópico 2, a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Irmãos, aqui receber o Espírito Santo, não confunda com outra coisa senão o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder. Porque você vai dizer assim, mas está dizendo aqui que os crentes eram recém-conversos. Quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, ela já recebe o Espírito Santo. É verdade, não é? Então esse receber o Espírito Santo aqui traduza para batismo no Espírito Santo. A igreja discipulando, ensinando o beabá para os crentes. Chegou na igreja agora, não é? Não conhece as normas da igreja, não conhece os costumes e principalmente não conhece a doutrina. Então a igreja vai ter paciência com aquela pessoa, porque algumas pessoas assimilam mais rápido, outras pessoas assimilam um pouco mais devagar, vão questionar o que estão lendo, não é? E dos locais da igreja, ou dos setores da igreja onde mais esses novos crentes precisam ser incentivados é justamente para a escola bíblica dominical. Mas o trabalho de discipulado precisa ter também, em paralelo com a escola bíblica dominical. Não é alguém preparado para ensinar esses novos crentes a serem crentes. E aí vai se falar também depois do batismo em águas. Qual é o propósito do batismo em águas? Por que se batizar em águas? Quem é que está habilitado para se batizar em água? Depois vai ensinar esse crente a buscar o batismo no Espírito Santo. Depois vai ensinar esse crente a buscar um dom espiritual. Irmãos, tudo isso é discipulado para que aquela pessoa, ela depois passe a andar com as próprias pernas e ela mesma possa se alimentar sozinha e possa crescer na graça e no Espírito. Certo? Vamos aqui então para o último tópico. Sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Cristo, realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo em águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo. E aí completou assim então o discipulado desses novos crentes. Eu acabei de dizer agora, é a igreja trabalhar em todo o processo para que esse crente atinja o auge, não é, da sua vida espiritual. Certo? Basicamente é isso, irmãos. Então, vamos para a conclusão? Hoje foi de um modo bem simples, irmão, bem prático mesmo. Tanto é que eu costumo fazer vídeos de 1 hora, 1h10, 1h15, 1h20. E hoje nós vamos terminar aí em menos de 50 minutos. Vamos lá? Conclusão? Nesta lição, vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã, ela tinha um foco claro, a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem Bíblia não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Este é o exemplo que nós devemos seguir. Amém, queridos? Então fica aqui essa lição maravilhosa, simples,
mas muito prática, muito eficiente de como a igreja pode crescer e como nós individualmente, como membros do corpo de Cristo, podemos crescer juntamente com a igreja e sermos instrumento de Deus para a transformação deste mundo através da palavra de Deus e do Espírito Santo. Amém? Meus amados, vamos ficando por aqui. Se você gostou, eu quero lembrar você, irmãos, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Ajuda a gente a crescer. Isso entusiasma a gente muito mesmo, né? Curte os nossos vídeos se você gostou. Não custa nada, é um clique no seu computador, no seu celular. E a nossa próxima lição é a lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Vai falar sobre então a casa de Cornélio, um homem piedoso que dava muitas esmolas, mas ainda não conhecia o Espírito Santo, e ele foi agraciado com a presença do Espírito Santo na sua casa. Um abraço a todos, Deus abençoe.